O nosso inesquecível Chico Xavier psicografou mais de 450 obras, dentre elas Nosso Lar. Talvez seja o seu best-seller, a obra mais conhecida entre espíritas e não espíritas. Mas existe uma obra em especial de quem a leu nunca mais se esquecerá. Ela se chama Paulo e Estevão. É a história contada por Emmanuel, do nosso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, o São Paulo dos católicos. E é interessante que na obra 100 anos de Chico Xavier, Fenômeno Humano e Mediúnico, Carlos Bacelli nos abrilhanta os bastidores dessa psicografia. E o interessante é que Chico relata a Bacelli que a obra Paulo Estevão demorou 8 meses para ser concluída. Todos os dias, com exceção de domingo, depois do expediente no escritório da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, ele descia para o porão da casa do senhor Rômulo Joviano, o seu chefe, e se punha a trabalhar na psicografia. Começava por volta das 5h15 da tarde e, por vezes, ia até a 1h da madrugada. O trabalho se dividia em 3 partes. Ele psicografava, passava a limpo e depois datilografava na máquina que o senhor Rômulo lhe emprestava, já que não possuía uma. Apesar de rigoroso, o senhor Rômulo era muito bom para Chico. Além de sua esposa, todas as noites mandava que a empregada lhe servisse um lanche no porão. Ele determinava que o funcionário de plantão levasse Chico à casa de charrete, desde que pela manhã, pontualmente, às 7h, ele estivesse firme no serviço. O mais interessante é que ele conta para Bacelli o seguinte, e abre aspas: quando comecei a psicografar o Paulo Estevão, todas as noites aparecia um enorme sapo no porão. A princípio não estimava a sua companhia, mas Emmanuel foi me explicando que ele era uma forma de transição entre outras espécies, também evoluindo como nós para Deus, e acabei por me habituar com a sua presença. Aquele sapo era estranho. Todas as tardes ele me esperava à porta do improvisado gabinete, no porão da residência do Sr. Rômulo Joviano. Entrava comigo e ficava quieto num canto. Quando eu saía, ele saía junto e se embrenhava pelo mato. No outro dia, lá estava ele. À medida que o Paulo Estevão ia sendo psicografado, o meu chefe e sua esposa iam acompanhando o livro, como hoje se acompanha os capítulos de uma novela. O Paulo Estevão me emocionou muito. Chorei quase durante os 8 meses que Emmanuel levou para escrevê-lo por meu intermédio. Quando terminamos, vi que um espírito, que também sempre estava presente, começou a desmontar uma espécie de painel, que de certa forma transformava aquele porão numa cabina que me isolava de todo o ambiente externo. E comecei a sentir saudades. Saudades dos personagens do livro. Saudades daqueles meses maravilhosos. Saudades de quando a narrativa de Emmanuel me transportava para aquela época. E pensei comigo mesmo de que modo poderia manifestar a minha gratidão por ter concluído aquele trabalho que me havia feito tão bem ao coração. Olhando para o piso do porão, percebi as pegadas luminescentes de Emmanuel e tive ímpetos de beijá-las. Senti minha alma invadida por uma onda de amor e de fé. Correndo os olhos por aquele quarto subterrâneo, notei um monte de areia grossa. E ao meu lado, o sapo, que foi a minha única companhia do mundo durante todo aquele tempo. Levantei-me da cadeira e ajoelhei-me sobre a areia, rente ao sapo, que não se moveu, e comecei a orar agradecendo a Deus. Agradeci por ter sido, na minha imperfeição, o médium daquela obra que seria tão importante em nosso meio doutrinário. E agradeci ao sapo, que me fitava com os seus olhos imóveis, dizendo a ele: irmão sapo, a graça divina há também de brilhar para você. Por alguma razão que não conheço,
Você esteve aqui comigo nestes 8 meses. Que Deus o abençoe em seus caminhos. Daquele dia em diante, o sapo desapareceu. Fecha aspas. E Bacelli diz que ao terminar a narrativa, o Chico estava com o rosto banhado de lágrimas. E mais uma vez, Bacelli se pergunta em silêncio: que homem será esse que vai passando pela terra, ocultando a sua própria grandeza na humildade de suas atitudes? Quanto ele não teria para nos dizer e quanta lição de sua vida magnífica, no entanto, ele a levará consigo para o outro mundo. O livro Paulo Estevam foi editado em 1942, transformando-se num dos maiores best-sellers de sua lavra mediúnica. E que todos nós possamos reverenciar essa linda obra. E quem ainda não teve oportunidade, que leia a vida do apóstolo Paulo de Tarso. Paz e bem.